Amém. Amém. Nos assentemos, irmãos, ouçamos mais uma vez a pregação da palavra do Senhor. Saúdo mais uma vez a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos as nossas Bíblias, queridos irmãos, em 1 Pedro capítulo 5, chegando então ao final dessa pequena série em 3 mensagens baseadas nessa carta pastoral e também nos mostrando um tema mais específico que flui do 5º mandamento, a ideia de autoridade e submissão. 1 Pedro capítulo 5, eu farei a leitura dos versículos 1 até o versículo 11, mas a mensagem será dos versículos 1 a 4. 1 Pedro 5, a leitura de 1 a 11, mas a mensagem nos versículos 1 a 4. Essa é a santa palavra de Deus, que não pode mentir. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo, pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse período em que pudemos entrar na tua presença em culto solene e te adorar na beleza da tua santidade e sermos abençoados, agraciados com a tua santa palavra. Obrigado mais uma vez pelo pastoreio de Pedro, ele que aprendeu diretamente aos pés do Supremo Pastor, e que nessa noite nós possamos mais uma vez aprender as implicações do 5º mandamento no que diz respeito à autoridade e submissão, os superiores e inferiores, agora mais especificamente dentro da igreja. Diz que é fundamental para a saúde de qualquer corpo de Cristo em uma igreja local, a atuação graciosa e baseada na tua misericórdia de presbíteros, pastores, chamados do meio do rebanho para pastorear o rebanho que o Senhor mesmo comprou com o seu sangue. Tende misericórdia de nós, ó Deus, e que a congregação só lhe deu glória, tenha em breve do seu próprio rebanho presbíteros pastores, pastores presbíteros, que vão não apenas
ser escolhidos para a organização da igreja, mas que vão servir, ó Deus, para serem de fato modelos do rebanho, homens segundo o seu coração, para manifestar a essa igreja e também ao mundo o teu cuidado sobre as nossas vidas. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus, o Supremo Pastor, é que nós oramos. Amém. Amém. Ovelhinha teimosa. Era assim que a minha mãe chamava uma ovelha que o vizinho comprou. Ela sempre aprontava alguma. Quando não estava enroscada na cerca de arame, era outra coisa. Minha mãe me disse que nunca tinha visto um animalzinho tão teimoso e que, observando sempre aquela ovelhinha, passou a entender melhor o porquê de sermos comparados a ovelhas pelo próprio Senhor. Algumas preferem pastagens de qualidade inferior, não sabem distinguir ervas daninhas de boa pastagem. Elas têm hábitos repetitivos e por isso pastam sempre no mesmo lugar até destruir aquele pasto. Assim, precisam sempre ser guiadas. Quando há no rebanho uma ovelha fujona, o pastor costuma quebrar uma de suas pernas com o seu cajado. Durante o processo de cura, o pastor constantemente carrega a ovelha em seu colo. As ovelhas são muito medrosas, assustam-se com facilidade e com o mínimo sinal de perigo pulam em precipícios e acabam morrendo. Elas precisam ser bem protegidas, pois lobos estão sempre prontos a atacar. Nós não somos fazendeiros, nós não lidamos cotidianamente com ovelhas, mas esse breve relato já aguça a nossa imaginação em entender por que é que a Bíblia insiste em comparar o povo de Deus com ovelhas necessitadas de pastoreio. Talvez você tenha se identificado aqui com algum aspecto dessa ovelhinha teimosa, fujona, medrosa. E lembre-se, nós estamos em um rebanho. Não há ovelhas negras dentro do rebanho. É como se todas elas fossem as ovelhas negras, necessitadas então de purificação pelo próprio pastor. E assim, nós caminhamos então como rebanho do seu pastoreio, buscando sim a restauração plena daquele que prometeu nos dar a recompensa por pura graça e misericórdia dele mesmo. Nós já temos visto então aqui nessa carta tão pastoral de Pedro alguns aspectos claros quando olhamos para o quinto mandamento e vemos o quinto mandamento aplicado no magistrado civil, na relação que nós temos enquanto cidadãos de uma nação em relação àqueles que são colocados como autoridade, como governantes acima de nós. Vimos hoje pela manhã como o quinto mandamento tem implicações claras no relacionamento de casais, homem e mulher, marido e esposa, autoridade e submissão, superiores e inferiores. E nós vemos agora também de maneira maravilhosa essa relação dentro da igreja. Talvez você ainda não tenha compreendido muito bem o benefício do presbiterato. Talvez para você ser presbiteriano seja apenas um nome, um rótulo, uma denominação dentre outras. Que nessa noite, você, ovelhinha teimosa, fujona, medrosa, necessitada de pastoreio, possa dar glória a Deus, porque você está numa igreja presbiteriana, não só de nome, mas porque há presbíteros, pastores presbíteros, que cuidam do rebanho. Assim, nós precisamos entender que a igreja peregrina, ela não apenas lida com aspectos de submissão e autoridade civis. A igreja peregrina, ela não é apenas aquela que precisa experimentar adequadamente o que significa autoridade e submissão no seio familiar.
A igreja peregrina também é aquela que precisa de bons pastores para perseverar bem e receber o galardão final, por mera graça e misericórdia do Supremo Pastor. Volte comigo um pouco aqui a 1 Pedro 4, para nós entendermos por que Pedro está fechando agora a carta, falando exatamente sobre o presbiterato, essa preciosidade, essa essencialidade. Sem presbíteros não há igreja. E isso para qualquer igreja, não apenas a presbiteriana. Onde não há presbíteros, aquela igreja capenga, aquela denominação está seriamente deturpada. Assim, em 1 Pedro 4, quando Paulo, aqui terminando esse capítulo, nos fala do sofrimento de Cristo e também do nosso sofrimento, ele fala no versículo 17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A carta é repleta de sofrimento. Nós estamos em peregrinação. Nós somos forasteiros aqui. Esse não é o nosso lar final. Não podemos nem devemos ficar tão confortáveis assim com esse mundo caído. Mas ao mesmo tempo precisamos viver e conviver nesse mundo caído. E mais uma vez eu insisto, é impossível vivermos adequadamente e piedosamente sem presbíteros. Sem homens separados do próprio rebanho para cuidar do rebanho e fazer aquilo que Pedro aqui deixa para nós de maneira bem clara. A igreja peregrina, ela precisa de bons pastores para perseverar bem e receber o galardão final por mera graça e misericórdia do Supremo Pastor. Talvez você tenha reparado que nesse discurso sobre sofrimento, Pedro fala sobre juízo, que começa pela casa de Deus. E percebam então que, se no primeiro sermão nós fomos muito mais confrontados com a nossa participação em sujeição e submissão ao magistrado civil, não é tão comum, infelizmente, que cristãos reformados estejam nessas lideranças, e nós precisaríamos estar também. Nós fomos, então, ali ensinados a respeito disso. Hoje pela manhã fomos lembrados, principalmente os homens, da responsabilidade de cada marido, de cada pai, na condução, na liderança do seu lar, e assim as mulheres, então, e os filhos, como submissos, como sujeitos à autoridade, poderem refletir essa liderança. E agora nós olhamos então para algo que é bem mais comum a nós, mas que num certo sentido também é uma mensagem mais direcionada aos homens, apesar de todos os presentes necessariamente precisarem ouvir isso, porque todos aqui, sem exceção, podem ser ovelhinhas teimosas, medrosas ou fujonas. Mas é do meio desse rebanho imperfeito que Deus tira homens, e apenas homens, para serem presbíteros, pastores, presbíteros dessas próprias ovelhas. Assim, o Espírito Santo nos confronta e nos encoraja a entender, em primeiro lugar, o que de fato é o presbítero. O que significa isso? Não é apenas um rótulo, não é apenas um nome em distinção a outros. É algo fundamental, sem o qual a igreja, qualquer denominação de que ela seja parte,
se não houver presbiterato, a igreja sofre. Talvez nem igreja seja. Portanto, vejam aí no versículo 1, e compreendam de uma vez por todas a definição do presbítero, a importância do presbiterato e o quanto nós precisamos orar por esses homens que o Senhor mesmo levanta no meio do rebanho. Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Dentro dessa definição, é importante notar como Pedro começa essa frase, esse parágrafo. Ele fala rogo. É um verbo muito forte, que nos dá ao mesmo tempo uma ideia de súplica, de um pedido, mas algo imperativo também. Não é qualquer pedido. Não é um pedido feito por qualquer pessoa. É na verdade como se Pedro estivesse pegando em nossos colarinhos e dizendo: faça isso. Eu estou rogando, eu estou clamando. A importância de vocês, presbíteros, serem de fato presbíteros. Entendendo então que já há um perigo grande aqui. Esse rogo de Pedro, esse clamor de Pedro, essa súplica imperativa de Pedro não é algo que procede dele. Ele não tem autoridade nele mesmo. E olha que ele era um apóstolo. Mas esse apostolado, assim como toda autoridade eclesiástica, ou a civil, ou a de um marido, ela é derivativa. Ela não é original, ela não é natural. Ela procede do Senhor, a autoridade das autoridades. Ela só faz sentido a partir de sua palavra, quando ela é ensinada a nós e experimentada por nós de acordo com essa palavra. Pedro está aqui rogando, diria eu com toda a humildade também, porque ele entende que ele é alguém debaixo da autoridade de Deus. E por que isso é tão importante? Nesse pequeno verbo, na maneira como Pedro coloca aqui. Porque nós já aprendemos e já vimos isso com os nossos próprios olhos. Talvez nós tenhamos experimentado isso em nós mesmos. O poder corrompe. E isso inclui o poder eclesiástico. Pedro está rogando aqueles homens, baseado na autoridade que Deus deu a ele, para que eles possam entender que se forem presbíteros, escolhidos por Deus e confirmados pela Assembleia, pelo corpo de Cristo, eles não têm autoridade neles mesmos. E precisam com toda a sua força lutar contra a soberba, o orgulho e essa corrupção que o poder traz. Assim, nós começamos a perceber então como essa mensagem se aplica claramente à congregação Soli Deo Glória. Nós temos irmãos aqui de outras igrejas que já fazem parte então de uma igreja local organizada debaixo de presbíteros. Mas essa mensagem é fundamentalmente para o aniversário de um ano de uma congregação que está ainda engatinhando num certo sentido. E que não tem presbíteros diretamente aqui na congregação, mas que, graças a Deus, estão debaixo, como não poderiam deixar de estar, de presbíteros da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe. Mas vai chegar um dia, queridos irmãos, debaixo da orientação do Conselho de Jaguaribe, que vocês aqui do meio do rebanho vão confirmar homens, e apenas homens, para o presbiterato. Percebam que na primeira mensagem, praticamente todos nós então estamos debaixo de autoridade, quer homens ou mulheres, das autoridades colocadas pelo Senhor sobre nós. Na segunda mensagem, é impossível que um homem esteja em submissão a uma mulher enquanto esposa e ele marido.
E nesse caso, mais uma vez, nós percebemos que nem todos os homens de uma congregação serão presbíteros. E até mesmo isso, então, pode gerar problemas gravíssimos, ainda nessa fase. Numa fase maravilhosa, onde nós percebemos a mão do Senhor fazendo o rebanho crescer. E como o pastor Estevão disse ontem, não queremos se livrar de Só Deu Glória, mas com anseio, desejando que ela se torne uma igreja logo. Cuidado, irmãos, homens, e somente vocês. Por vocês serem homens, vocês já têm um potencial ao presbiterato ou ao diaconato, mas nem todos os homens aqui serão presbíteros ou diáconos. Isso vai mexer com os seus brios. Você consegue se submeter a um outro irmão que claramente será apontado por Deus e confirmado pela assembleia? Ou você tem que ser presbítero, ou você tem que ser diácono para ser alguma coisa na igreja. Perceba como isso já começa a mostrar o quanto o poder de fato corrompe. Fiquemos alegres, porque sim, em um breve tempo, se Deus assim permitir, haverá homens aqui, juntamente com o Conselho de Jaguaribe, numa transição para a organização dessa igreja, chamados ao presbiterato. E esse chamado, ele não é fácil de se responder. É por isso que Pedro aqui mais à frente nos mostra exatamente o caráter do chamado e quais são as funções relacionadas a isso. E eu diria, na verdade, que um homem em sã consciência, ele teria primeiro a reação de sair correndo disso. Tamanha responsabilidade. Mas os que são chamados são capacitados. Deus dá a coragem e o discernimento para atendermos então a esse chamado. E aqui Pedro deixa claro então que esse rogo, esse clamor é aos presbíteros que há entre o rebanho. E como eu falei, na Só Deu Glória, de maneira direta, ainda não há esses homens escolhidos, mas prestem atenção nesses homens do rebanho. É desse rebanho aqui que Deus vai tirar presbíteros. Não é de Jaguaribe. Talvez algum presbítero de lá acabe vindo para cá, glória a Deus por isso. Mas basicamente, então, nós olhamos já para os nossos irmãos e nós clamamos ao Senhor: Deus, levanta daqui presbíteros e diáconos para que essa igreja seja organizada e passe a ser então uma igreja que também planta outras. E dali daquele rebanho, homens sejam presbíteros e diáconos também. É do meio do rebanho. É de quem vocês conhecem. Sem qualquer intriga ou campanha. É algo espiritual e que claramente demonstra a vontade do Senhor, confirmada na decisão da Assembleia. Pedro aqui nos mostra que esse presbiterato, então, no meio da igreja, não é algo que surge na nova aliança. E é fundamental nós entendermos isso, porque a forma da igreja, ela já estava presente no Antigo Testamento. Abra, por favor, a sua Bíblia em Números 11. A igreja, meus queridos, sempre foi presbiteriana. A igreja não começa em Pentecostes, como muitos pensam. A igreja começa no Éden. E com o passar do tempo e Deus manifestando cada vez a sua vontade soberana, cada vez mais a sua vontade soberana, nós vamos percebendo que já na antiga aliança, a igreja era governada por presbíteros. Números 11, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo.
e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Pedro está usando uma palavra, no grego, obviamente, que nós traduzimos como presbíteros, que poderia muito bem ser traduzida na Nova Aliança como anciãos. E isso acontece também aqui no hebraico. E depois você pode olhar a Septuaginta, que é a tradução do grego, do hebraico para o grego, e em números e em outros diversos textos, quando a palavra ancião é mencionada, está lá, presbíteros. Talvez a tradução para o português aqui, como ancião, nos faça perder um pouco essa noção do presbiterato já na antiga aliança, já na igreja do Senhor, ali, antes da vinda do Messias. Vejam mais uma vez Números 11 e 16 sendo traduzido com uma linguagem mais comum a nós hoje. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos presbíteros de Israel, que sabem serem presbíteros e bispos do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que ali assistam ali contigo. Pedro está usando a mesma palavra, é o mesmo vocábulo, porque nada mudou nesse sentido. Deus já ensinara a Moisés que esse trabalho seria um trabalho corporativo e não episcopal. Seria um trabalho presbiteriano e não de um só manda-chuva. Mais uma vez eu digo, o privilégio de uma igreja presbiteriana é não simplesmente ter esse nome por causa do termo da palavra de Deus, mas porque isso representa de fato uma igreja saudável. Uma igreja onde não há apenas um presbítero, e nós veremos isso claramente, mas vários presbíteros que compartilham do trabalho e das responsabilidades. Você começa a perceber aqui quão precioso é o fato de nós sermos presbiterianos. Talvez você tenha alguma mágoa causada por algum presbítero em algum momento da sua história, e você transformou essa mágoa em uma acusação direta ao presbiterato. Livre-se disso imediatamente, porque o presbiterato ele é bom, mesmo que deturpado por homens pecadores. O presbiterato é algo maravilhoso e fundamental para a igreja, mesmo que pela irresponsabilidade de alguns, traumas tenham sido causados. Uma das lições que nós aprendemos então, e a Soli Deo Gloria tem essa responsabilidade, eu diria. Se vocês sabem exatamente, na experiência de vocês, o que significa um presbiterato indevido, vocês têm a oportunidade então de aprender com o erro e não repetir mais no meio de vocês o que presbiteratos pecaminosos já trouxeram para a igreja como consequência terrível de más atuações. Pedro aqui não apenas usa a mesma palavra, o mesmo vocábulo, mas ele fala sobre presbíteros que estão no meio do povo. E aqui ele mostra para nós então que essa ideia do presbítero, ela é sempre plural. É por isso que para uma igreja ser organizada, isso não é meramente matemática, isso não é uma imposição de alguém. Deve haver uma multiplicidade de presbíteros para que uma igreja verdadeiramente se torne igreja e até para que ela se mantenha igreja. E da mesma forma que nós já vemos na antiga aliança a ideia do presbiterato, na divisão de responsabilidades, nós vemos um princípio ainda mais fundamental sobre isso no livro de Provérbios em vários momentos. Vou citar apenas um aqui, por favor, vá para Provérbios 11. Provérbios 11, versículo 14. E é fácil lembrar disso.
Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Grave isso. Na multidão de conselheiros há sabedoria, na multidão de conselheiros há vitória, na multidão de conselheiros há virtude. E essa é a vontade do Senhor para a sua igreja, que ela seja governada por uma multidão de conselheiros. E parece algo óbvio, não é? Talvez você já tenha participado de uma igreja onde havia apenas um presbítero ou um líder, e ele mandava em tudo. E você conhece o perigo disso. Você sabe os perigos relacionados àqueles que não apenas não têm condições de dividir a responsabilidade sobre um pastoreio, mas também perigosamente assumem para si coisas que não podem ser tratadas individualmente, e isso faz com que eles caiam, com que eles tenham burnout e tantos outros prejuízos. Por isso, o olhar então para esse rebanho, para a escolha de homens para o presbiterato é plural. Há pelo menos 2 homens aqui nesse rebanho que podem ser presbíteros. Pelo menos 2. Talvez você diga assim, mas pastor, talvez esses 2 não tenham chegado ainda. Eu fico olhando ao meu redor e parece que os homens não estão assim tão prontos. Queridos, eu tenho certeza absoluta que se Deus já trouxe esse rebanho para esse trabalho de plantação de igreja, é muito provável que já haja pelo menos 2 homens aqui que possam ser treinados e trabalhados para o presbiterato. E é óbvio, mais uma vez, que o presbitério, o conselho, melhor dizendo, de Jaguaribe é fundamental nessa situação também, para que essa não seja uma decisão meramente do pastor Neto. Mas ele é aquele que está aqui, ele é aquele que está vendo melhor e ajudando as ovelhas a perceberem esses pastores do meio do rebanho. Se você ainda não parou para olhar, chegou a hora. Se você ainda não parou para orar, chegou a hora. Os aniversários nos lembram disso. Já se passou 1 ano desde que esse rebanho se reuniu pela primeira vez. E em breve vocês terão presbíteros, como Pedro era presbítero. Olha que descrição maravilhosa ele traz agora, quando ele fala não apenas dos presbíteros entre aquele rebanho, dentre aquele rebanho, mas ele fala, eu presbítero como eles. Uma outra lição maravilhosa dentro do conceito de presbiterato. Não apenas um ofício que já estava na antiga aliança e que continua na nova, não apenas uma pluralidade de presbíteros, mostrando então que na multidão de conselheiros há virtude, mas um ofício que mostra que naquela era todo apóstolo era um presbítero, mas nem todo presbítero era um apóstolo. Esse princípio vai nos ajudar a entender que sim, há apenas um ofício, o presbiterato, junto com o diaconato. Mas que dentro desse presbiterato há uma distinção de funções. O que nós chamamos de presbítero docente e presbítero regente. Nessa recuperação, ou nesse afã de recuperar o presbítero regente como um pastor da igreja, essa distinção acabou sendo danificada. E não há problema algum em recuperarmos o presbítero regente como pastor verdadeiro da igreja. Mas como pastor da igreja, ele não faz todas as funções de um ministro da palavra e dos sacramentos. Você nunca verá numa igreja presbiteriana bíblica
um presbítero regente administrando a ceia do Senhor. Eu sei que isso, em seus detalhes, fica para um outro momento, mas pelo menos em princípio entendem então, que todo ministro da palavra é um presbítero da igreja, mas nem todo presbítero da igreja é um ministro da palavra. Essa distinção é importantíssima. Mas todos eles, presbíteros docentes ou regentes, eles são os pastores da igreja. E lembrem-se, quem é que está falando aqui? Presbítero como eles. Ele usa duas expressões maravilhosas para trazer essa autoridade mais específica em relação a Pedro, mas que também nos lembra de algo importante. Pedro fala: eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Isso se aplica a nós de duas maneiras. Todo cristão, na verdade, ele precisa ser um testemunho dos sofrimentos de Cristo. É alguém que sofre junto com Cristo. E alguém que também espera a glória que nos está reservada por causa da vitória de Cristo. Mas isso dava então a Pedro e as outras lideranças uma autoridade, porque eles experimentaram isso. Eles tinham convicção dessa realidade. Mas esse mesmo Pedro, com toda a sua autoridade, sendo testemunha dos sofrimentos de Cristo e qual participante da glória a ser revelada, ele fez o quê? Ele negou Jesus Cristo. Pedro que disse: ainda que todos os outros te abandonem, eu vou até o fim. E Jesus fala para ele: Pedro, eu roguei por ti. Você vai ser peneirado, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai ter me negado. E Pedro insiste. É uma ovelha teimosa. E Pedro então nega a Jesus. Você teria Pedro como presbítero da sua igreja? Você teria um homem assim como presbítero da sua igreja? E aqui nós começamos a entender, queridos, que do meio do rebanho, de homens e apenas homens que são testemunhas e sofrem com Cristo e que são participantes da glória a ser revelada a todo cristão, é desse rebanho, desses homens frágeis e fracos, que Deus levanta presbíteros, pastores e pastores presbíteros para pastorear o rebanho. Presbíteros vão falhar, maridos vão falhar, magistrados civis vão falhar. Mais especificamente agora em relação aos presbíteros, meus irmãos, o problema não é tanto a falha em si, mas como presbíteros reagem a essas falhas. Os presbíteros, como nós veremos, eles são modelos do rebanho. Os presbíteros são modelos, inclusive, no pedir perdão ao rebanho. Os presbíteros são aqueles que reconhecem erros. Os presbíteros são aqueles que admitem decisões erradas e que voltam atrás. E que mostram ao rebanho, então, que nisso há autoridade. Certamente há falhas que precisam ser tratadas num afastamento ou alguma coisa nesse sentido, além do pedido de perdão e do arrependimento. Mas o ponto aqui é claro. Pedro nos serve como um exemplo maravilhoso, não só de apóstolo, mas também de presbítero, porque ele se arrependeu amargamente, ele chorou amargamente. E nós lemos esse texto ontem na nossa liturgia, quando Jesus confirma em Pedro o pastoreio do rebanho. Cuidado então em rapidamente julgarmos os erros dos presbíteros, mas ao mesmo tempo roguemos que os presbíteros sejam os primeiros também a reconhecer as suas falhas e faltas, e assim continuarem no pastoreio do rebanho, porque esse pastoreio depende exclusivamente da perfeição de Cristo, que usa homens frágeis e fracos para
manifestar a sua vontade. Assim nós vemos então essa básica definição do presbiterato, que traz para nós, dentro daquilo que nós vimos, não só na pluralidade de presbíteros, regentes e docentes, também essa paridade, em que um não é superior ao outro, e que num concílio, quer no conselho, presbitério, sínodo ou assembleia geral, presbíteros regentes e docentes estão ali juntos para tomar as decisões que dizem respeito à sã doutrina e ao bem-estar da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os presbíteros da Soli Deo Glória, os presbíteros de Jaguaribe, os presbíteros das igrejas locais, eles estarão nos concílios superiores, fazendo exatamente aquilo que Deus requer deles. E é isso que nós vemos agora então nos versículos 2 e 3. A função desses presbíteros, a função desses homens frágeis, falhos, que são escolhidos por Deus e que só pastoreiam pela graça e pela misericórdia do Senhor. Versículos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Você consegue perceber uma semelhança aqui do início do versículo 2 com aquilo que Jesus fala a Pedro no final do Evangelho de João? Pastoreai o rebanho de Deus. Jesus pergunta a Pedro se ele o amava. E Pedro responde, e Pedro é tratado, e Pedro ali reconhece que ele não era digno, que ele havia rejeitado, que ele não amava Jesus Cristo tanto quanto ele pensava que amava, mas Jesus ama Pedro, Jesus nos ama, ele restaura Pedro, e ele fala: pastoreai o rebanho. Pedro pode falar com confiança: pastoreai o rebanho. Pedro pode trazer esse rogo, esse clamor, para que homens sim tenham esse privilégio e essa coragem de aceitar o chamado. Queridos irmãos, daqui desse meio, homens serão levantados para o presbiterato. E eu espero que quando vocês forem anunciar, quando isso for anunciado a vocês, a primeira coisa que aconteça é vocês vão tremer nas pernas. Vocês não vão se inflar. Vocês não vão pensar: é óbvio que eu sou presbítero, que demora para me escolher. Os seus joelhos vão tremer, você vai ficar desesperado. Porque a função do presbítero nos é manifestada, o pastoreio do rebanho é manifestado aqui dessas três maneiras. Primeiro, o rebanho é de Deus e não de homens. O rebanho não é do ministro da palavra ou do conselho. O rebanho é de Deus. E é Deus então que traz essas características exatamente para nos fazer entender que, se não for pela graça, é impossível que haja pastoreio. A primeira característica: não por constrangimento, mas espontaneamente. Quantos presbíteros hoje, meus irmãos, são escolhidos por razões erradas, não bíblicas? E existem aqui vários textos que nos dão exatamente aquilo que nós precisamos para escolher dentre os homens de uma igreja quem são os presbíteros. Mas nós escolhemos por outras razões. Assim como o povo escolheu Saul para ser rei, Deus olha o coração. E nós precisamos aprender então a ser guiados pela palavra de Deus, e não por vistas, e não pelo exterior. Homens são mal escolhidos ao presbiterato, e eles continuam servindo por constrangimento.
Eles no fundo sabem que não são presbíteros de verdade. Mas é bom estar no conselho, é bom mandar em pessoas, é bom ter esse status. É bom ter um cargo na igreja, do contrário, ele vai ser um mero membro sentado no banco. Ah, homens da Soli Deo Glória, se vocês não forem chamados para o presbiterato, não aceitem esse chamado. Não façam isso por qualquer outra motivação que não a certeza absoluta de que Deus está chamando vocês para isso. E isso vai ajudá-los então, já no presbiterato, a não pastorearem meramente porque tem que pastorear, por obrigação. Tem que cumprir um mandato de 5 anos e quem sabe então ficar em disponibilidade. Pedro fala não por constrangimento, mas espontaneamente. E aqui vai uma dica para todos vocês, quer vocês observando quem deve ser apontado como presbítero, quer você mesmo, para entender se você foi chamado para isso. Qual é a sua espontaneidade em estar na igreja? Homens que são chamados ao presbiterato, eles amam estar na igreja. Eles são os primeiros a chegar, eles são os últimos a sair. Eles são aqueles sempre dispostos a servir. Muito é dito a respeito do pastor que precisa ter cheiro de ovelha. Mas é impressionante como essa ideia do pastor, ela ainda está associada apenas ao ministro da palavra. E eu insisto aqui, há outros pastores presentes nesse culto, que não são o ministro da palavra Neto e o ministro da palavra Broto. Eu sei que é pedir muito que nós passemos a chamar os presbíteros de pastores. Talvez isso nunca aconteça, mas essa deve ser a nossa experiência. Os presbíteros regentes são pastores da igreja também, e eles precisam ter cheiro de ovelha. Não é só o ministro que visita, porque afinal de contas ele tem tempo para isso, ele só trabalha domingo. São os presbíteros regentes que visitam também, que tem cheiro de ovelha e espontaneamente. Irmãos, vocês amam a igreja, vocês amam estar com o povo. É claro que isso é uma característica de todos os crentes, mas sem dúvida alguma, há um destaque nisso para aqueles que vão ser chamados e confirmados para o presbiterato. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. É Deus quem estipula os parâmetros. E isso diz muito respeito à próxima característica, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Parece que essa sorte da ganância, ela tem implicações mais claras ao presbiterato de docência. Afinal de contas, pelas Sagradas Escrituras, é devido que um ministro da palavra viva do evangelho. É mistério então que o presbítero docente possa sim ter ainda mais tempo para se dedicar à oração e à palavra e ao pastoreio. E muitos têm pastoreado mal e com motivações gananciosas. Mas a sorte da ganância diz respeito também ao presbiterato de regência. Você já participou de alguma igreja presbiteriana onde um dos presbíteros é o dono do conselho e assim o dono da igreja, e isso porque ele tem muito dinheiro? Se você não participou, ainda bem. Mas existem muitas igrejas presbiterianas que têm donos do conselho, que se acham donos da igreja. E isso geralmente porque eles têm muito dinheiro. Você sabe o que é sorte da ganância para um presbiterato de regência?
que está pronto para disciplinar o irmãozinho que não tem tanto dinheiro a oferecer assim à igreja, mas um presbiterato e um conselho que se recusa a disciplinar aquele membro que é filho de uma família cujo dízimo é o maior da igreja. Isso é sorte da ganância. Nós não podemos disciplinar essa pessoa, porque senão eles vão sair da igreja e nós vamos perder o seu dízimo. Ah, meus irmãos, eu sei como isso é tentador, especialmente numa plantação de igreja. Mas, por favor, desde já, não pastoreiem esse rebanho por sorte da ganância ou fazendo acepção de pessoas mais de boa vontade. Como se não houvesse dependência alguma do vil metal, como não deveria haver, porque o sustento vem de Deus. E Ele então é fiel e nos mostra que é como Ele quer e não como nós imaginamos que Ele queira. E finalmente a terceira característica, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Essa talvez seja a mais comum demonstração de falha de presbíteros, docentes e regentes, que deixam esse orgulho e essa soberba então subirem a cabeça. E eles passam então a tratar as ovelhas como se as próprias ovelhas não tivessem escolha ou discernimento ou qualquer liberdade. Tratam ovelhas como insubmissas ou rebeldes, porque são ovelhas que talvez não concordem com coisas com as quais não devem ser concordadas. Cuidado, meus irmãos, porque como eu falei anteriormente, é muito fácil, como autoridades dadas por Deus, deturparmos tudo isso e passarmos a sermos dominadores. Dominadores de nossas esposas, dominadores de nossos filhos, dominadores das ovelhas que não são nossas, mas que são de Deus. Pedro fala qual é o antídoto disso. É ser modelo do rebanho. Não, nós não vamos sempre ser pastoreados por presbíteros exemplares, é claro. Mas você consegue entender e distinguir muito bem um presbítero que é falho, mas que tem a tendência a reconhecer o erro, e assim sendo um modelo para o rebanho. É alguém para quem você olha e você realmente admira a piedade daquele homem. Em contrapartida, infelizmente nós temos muitos homens que se acham presbíteros exemplares e que não passam de dominadores. Esses homens precisam se arrepender. Aqueles que estão em conselhos que agem por constrangimento, por sorte da ganância e como dominadores, eles precisam se arrepender. Não há aqui meramente uma justificação de erros. Há uma necessidade extrema de arrependimento. E que nós possamos orar então para que, como eu falei anteriormente, os presbíteros da Soli Deo Glória tenham sim aprendido com erros passados e estejam prontos a receber esse chamado, mesmo sabendo que vão errar também, e que podem e devem confiar no Supremo Pastor, inclusive para o pastoreio de suas próprias almas. O padrão é inalcançável. Diante de um padrão assim, todos nós deveríamos tremer e sair correndo, na verdade, diante de tamanho chamado. Mas caso você seja chamado, caso essa igreja veja nesses chamados
algo verdadeiro. Não temam, porque no final nós sabemos que essa atitude, esse pastoreio com essas características depende exclusivamente do versículo 4. E aqui nós finalizamos, quando nós vemos aqui o galardão do presbítero. Pedro chama a atenção daqueles homens, Pedro roga aqueles homens, Pedro corrige aqueles homens. Pedro agora fala que há uma recompensa. Olha o versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Presbíteros, regentes e docentes presentes, não respondam em voz alta, por favor, para não ficarem envergonhados diante do rebanho. Mas vocês merecem a coroa imarcessível da graça, da glória. Nós merecemos essa coroa? É óbvio que a resposta é não. Se depender exclusivamente do meu pastoreio, do seu pastoreio, nós não receberemos essa coroa. Mas Pedro garante aqui, vocês vão receber. E é claro que essa mensagem não é exclusiva para os presbíteros. É porque os presbíteros, enquanto líderes da igreja, enquanto modelos do rebanho, se eles recebem, o povo recebe. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós não somos dignos de sermos chamados para o pastoreio. Nós não somos dignos de sermos chamados de ministro ou de presbítero. Mas é por causa do Supremo Pastor. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, ele é digno, ele sempre foi digno, ele é perfeito, e onde os presbíteros falham, ele não falha. Onde os presbíteros não reconhecem os seus erros, ele continua derramando misericórdia para que as igrejas presbiterianas não se percam. Será que nós confiamos no Supremo Pastor de tal maneira que é um privilégio para mim, não um estorvo? É um privilégio para mim, não um trauma. É um privilégio para mim e não algo negativo eu ser pastoreado por presbíteros escolhidos do meio do rebanho e confirmados pelo próprio rebanho. A certeza da imarcessível coroa da glória é exclusivamente por causa da obra pastoral de Cristo Jesus. E mais uma vez eu rogo a Sora e Deo Glória que vocês possam ser uma igreja exemplar no presbiterato, no pastoreio. E quando houver uma falha, continuem confiando no Supremo Pastor, que não é apenas pastor, mas volte um pouco nessa própria carta. Capítulo 2. Vejam como Jesus é chamado aqui. Primeira Pedro 2. Versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Jesus Cristo não apenas pastoreia, ele é o bispo da igreja, ele é o sumo sacerdote, ele é a confirmação de todos os ofícios, ele é a garantia de que uma igreja presbiteriana, ela não vive apenas pela sua constituição, pelos seus símbolos de fé, pelo livro de eclesiologia, ela vive pelas escrituras sagradas.
que nos mostram claramente que uma igreja pastoreada por presbíteros, regentes e docentes, com todas as suas falhas, ela vai chegar ao final e todos, as ovelhinhas teimosas, medrosas e fujonas, vão receber a coroa imarcessível da graça por causa de Jesus Cristo. Vamos terminar, meus irmãos, em João 10. João capítulo 10. E eu não sei se será possível, mas eu já me autoconvido para a ordenação dos primeiros presbíteros da Soli Deo Glória. Amém. João 10, de 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus Cristo, o bom pastor, ele morreu não só pelas ovelhinhas, mas também pelos presbíteros, pelos pastores. Por que é que presbíteros e pastores têm tanta dificuldade em se arrepender? Que nós possamos aprender a bênção, experimentar a bênção do arrependimento e da nossa confiança plena na obra perfeita de Jesus Cristo pela sua igreja. Vamos orar. Senhor Deus glorioso, obrigado por essas mensagens que nós ouvimos da carta de Pedro. Obrigado por tratar os nossos corações, as nossas almas, nos pastorear com a Tua palavra e agora também nesse culto maravilhoso, nos pastorear com o santo sacramento da ceia do Senhor. Obrigado a Deus pelo ministro da palavra, nosso irmão querido Neto, mais diretamente responsável por essa congregação, pelo conselho da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, que cada vez mais, ó Deus, nós possamos viver o Teu Evangelho maravilhoso sendo igrejas presbiterianas de verdade e não apenas no nome. Cura, ó Deus, as ovelhinhas medrosas, teimosas e até as fujonas. Restaura o rebanho. Nos dá a plena certeza de que a coroa imarcessível da glória nos aguarda. Não por nossa causa, mas exclusivamente por causa de Cristo Jesus, o Supremo Pastor. É no nome dele que nós oramos. Amém.